Graça e paz, irmãos e irmãs. Que alegria poder compartilhar com vocês dessa manhã. Já temos sido tão ministrados e desafiados, começando de trás para frente aqui, com esse resgate da imaginação, recuperar o lugar da imaginação na nossa espiritualidade, na nossa vida cristã, na nossa missão. Obrigado, Felipe, Bruno. Também tivemos aqui a metáfora da jabuticabeira sobre as raízes profundas. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Nada mais básico e fundamental que isso. O Olgávaro nos fez perguntas difíceis, né? Não podemos perder o testemunho da história e o perigo de se conformar com o espírito do nosso tempo. Desafios difíceis. Jacira nos perguntou quais são as dores do tempo presente e ao lado de quem nós passamos sem perceber as suas dores, ou quem os nossos olhares desviam, para onde eles se dirigem, não é? Então, algumas perguntas importantes para nós hoje. Vamos orar uma vez mais e seguir nessa manhã aqui. Senhor, agradecidos por essa oportunidade de nos reunirmos, confessamos a nossa insuficiência e pedimos ao Senhor a ajuda para que a gente possa, como igreja, seguir processando todos esses insights que o Senhor tem nos dado e pensando adequadamente cada uma dessas perguntas, de maneira que a gente sintonize o nosso coração com o Teu coração, para que a gente possa ver o mundo como o Senhor vê, amar o mundo da maneira como o Senhor ama e agir no mundo da maneira como o Senhor espera que a gente possa agir. Aprofunda, Senhor, nossas raízes em Ti e na Tua palavra, para que a gente possa dar muitos frutos de vida, nesse mundo árido no qual vivemos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, o Sidney sempre me pega ciladas, ele me dá temas difíceis. Eu fico pensando um bom tempo, como é que eu entro nesses temas? Porque eu preciso de mudar de amigo, né? Amar amigo com perguntas mais simples, né? E ele propõe esse sobre avivamento na igreja brasileira. Eu falei, nossa, como é que eu posso tratar disso em 30 minutos? Em 26 minutos agora. Então, mais do que descrever a história do avivamento na igreja brasileira, a gente reconhece, agradecido à ação de Deus desde os primórdios, aquilo que pôde ser registrado nos livros de história e aquilo que talvez de forma anônima aconteceu, a gente não conhece, mas que continua acontecendo hoje, porque onde há o Espírito do Senhor, há vida, onde há vida, há avivamento, há presença do Espírito de muitas formas. Então, mais do que descrever exemplos da história, eu mais me preocupei em preparar o nosso coração para esse momento, para preparar o nosso coração para seguir esperando, desejando, porque nós precisamos de um avivamento como igreja. Por causa desses riscos que foram apresentados, inclusive, e por causa dessa resposta de sermos sal e luz, de sermos uma comunidade viva no meio de uma cultura de morte, nós carecemos disso. Eu me lembro na minha infância, e aí o primeiro slide, quando nós nos reunimos na igreja da periferia do Rio de Janeiro para poder fazer as reuniões de oração, nós cantávamos assim, vem visita a tua igreja. Temos slides para colocar a letra? Temos o primeiro slide. Aqui tá bom. Ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha, ficará sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. É assim que a gente começava os cultos de oração na igreja. Toda a reunião de oração, esse clamor para que o Espírito viesse e vivificasse a sua igreja. Depois, eu como menino batista, fui embaixador do rei. Não sei aqui quantos foram embaixadores do rei. Aí, a turminha aí. E como embaixador do rei, a gente se comprometeu com um voto, que é um compromisso que eu tento manter até o dia de hoje, que diz assim:
Como embaixador do Rei, esforçar por uma vida digna de um embaixador do Rei. Guardar meus lábios da mentira, da impureza, de tomar o nome de Deus em vão. Conservar o meu corpo limpo, sempre pronto para o serviço. Estudar a vida de grandes embaixadores do Rei na palavra de Deus e nos livros missionários. Dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo trabalho dos embaixadores do Rei. Ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre. Ter uma vida pura e dizer sempre a verdade, corrigir os erros, seguir o Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci? A gente foi educado dessa forma, a se comprometer dessa forma, lendo livros como Heróis da Fé, por exemplo, sobre Finney, Wesley, Lutero, Moody, pessoas extraordinárias que incendiaram o mundo. Nós fomos educados assim. E dominicalmente, meu pai, ao terminar o culto da igreja, ele dizia o seguinte, depois da bênção apostólica: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, eu cresci num ambiente expectante desse avivamento, que encorajava a gente a esperar esse amanhã no qual Deus faria maravilha no meio de nós. A gente crescia com essa expectativa e tentava ajustar a nossa vida, preparar a nossa vida para que esse momento acontecesse. Bom, ao longo da história, a gente foi vendo que essa questão do avivamento se tornou um conflito de expectativas, de perspectivas. Em muitos lugares, a gente percebia que o avivamento era um discurso auto-atribuído, para chamar a atenção a determinados movimentos, para poder realçar algumas lideranças. Como quase que vulgarizava o termo avivamento para justificar avivamento em todo qualquer lugar, em todo qualquer momento, mas era mais uma autopropaganda do que, de fato, um avivamento, muitas vezes. Também tivemos uma perspectiva que, muitas vezes, se preocupava e dava uma ênfase mais no sobrenatural e no espetacular, e não percebia as coisas profundas que Deus fazia de forma suave, tranquila e cotidiana, porque nós queríamos botar a nossa atenção no espetacular, naquilo que era sobrenatural, naquilo que saía da história, e a gente não percebia a ação de Deus nas coisas simples e a presença de Deus transformando vidas. Muitas vezes, avivamento foi usado como adjetivo para validar egos inflados. Então, também o avivamento e a cultura do avivamento, a questão do avivamento, sofreu com toda a ambiguidade histórica, né? Tudo que é histórico é ambíguo, então é impossível que alguma coisa tocada pelo ser humano não seja comprometido pelo pecado humano. Então, até as nossas experiências justificativas e apresentações de avivamento também passaram por esse processo. Mas sempre tem algo genuíno e puro. Vocês conhecem talvez essa história de quando Billy Graham, quando jovem ainda, foi conduzido pelo seu professor a uma viagem na Inglaterra e visitaram Epworth, visitaram então o templo, a casa de Wesley, e Billy Graham chegou no quarto de Wesley e viu lá o tapete com 2 rodelas de marca que disseram ali, Wesley se ajoelhava para orar, e essas são as marcas dos joelhos de Wesley. E aí eles desceram, foram embora, e quando chegaram no ônibus, percebeu o professor que estava faltando um jovem. E voltou, então encontrou Billy Graham de joelhos naquele tapete, pedindo a Deus oração: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Então, a nossa situação histórica realmente marca essa ambiguidade, coisas positivas e coisas negativas que a gente tem que reconhecer. Mas uma coisa fundamental que é importante para a nossa ideia e entendimento do avivamento é recuperar e ter consciência dessa presença de Deus entre nós. E muitas vezes nós, como igreja, não nos damos conta da presença de Deus entre nós. E tem uma série de coisas que a gente faz que nós jamais faríamos se tivéssemos consciência clara dessa presença de Deus entre nós. Em Apocalipse, capítulo 1, dos versículos de 9 até 11, eu leio assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês,
no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de testemunho de Jesus Cristo. Palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como a trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, envia a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por alguma razão, 60 anos após a morte do Senhor, a igreja se tornou mais parecida ao seu entorno do que ao seu Senhor. E foi necessário uma revisitação do Senhor à sua igreja. Foi necessário que o noivo, uma vez mais, se revelasse à noiva, para que a igreja, encantada com o noivo, se tornasse mais parecida ao Senhor do que ao seu entorno. Por alguma razão, ou por algumas razões, dessas 7 igrejas, 5 igrejas receberam do Senhor a seguinte palavra: eu sei o que você faz, eu conheço as suas obras. 5 delas também receberam: e eu tenho contra vocês o seguinte. Assim aconteceu com a igreja no início e segue acontecendo com os nossos dias. Com o passar do tempo, por muitas razões, nós podemos cair no risco do qual nós nos parecemos como igreja mais ao nosso entorno do que ao nosso Senhor. E aí, como igreja, nós somos parte do problema e não da solução. E é necessário de novo nós cantarmos: vem, visita a tua igreja. Vem, aviva a tua igreja, Senhor. Porque sem tua graça, essa igreja murcha, ela fica sem vigor. É necessário uma vez mais que o Senhor visite a sua igreja. Porque ela deve se parecer ao seu Senhor e não ao seu entorno. Nós somos identificados com o mundo, mas não assemelhados a Ele. Nós somos inseridos, mas não assemelhados. Nós não temos soluções fora da história, mas não somos presos a essa realidade. Inseridos e não assemelhados. Inseridos e diferenciados. Nós pertencemos a um outro rei, fazemos parte de um outro reino, temos outra forma de viver. E aí temos um conflito de expectativa, de perspectiva no Apocalipse. Para que essa igreja passe por um avivamento, é necessário uma visão renovada de quem é o seu noivo. Uma eclesiologia renovada é precedida por uma cristologia renovada. Uma nova percepção de Cristo traz a essa igreja novos critérios. E esse conflito de expectativas nós vemos aqui, então, entre a identidade revelada da igreja, no versículo 6, diz: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, a Ele sejam glória e poder para todo sempre. Essa é a identidade revelada da igreja. No entanto, a identidade descrita da igreja no capítulo 2 e capítulo 3, ela é apresentada com: conheço as tuas obras, mas contra vocês, porém, tenho algumas coisas. Então, qual é o propósito dessa revelação de Deus em Apocalipse? Esse resgate da imaginação, que é o Apocalipse. O que estaria passando nessas igrejas para que fosse necessário esta revelação do Senhor? Será que a acomodação e a familiaridade dos anos levaram a uma desfiguração da imagem de Jesus Cristo nessa igreja? Será que Cristo estaria reduzido às confissões doutrinárias? Estaria Jesus Cristo maquiado para tornar-se aceitável? Como fazer frente aos desafios do entorno com uma perspectiva empobrecida de Cristo? Alguns desses problemas deviam estar acontecendo na igreja e foi necessário, então,
para que essa igreja fosse avivada, renovada, uma perspectiva diferenciada de Jesus. Uma perspectiva diferenciada de Cristo. E é impressionante a descrição que a Bíblia faz do noivo, versículo 5. Ele é fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano rei da terra. João vai descrevendo, porque ele nos ama, ele nos libertou do pecado, ele nos constituiu reino e sacerdote, ele veio ao nosso encontro, ele é o alfa e o ômega. E João, diante dessa majestade da revelação de Cristo, ele cai de joelhos e adora. E essa é a única resposta que a igreja pode dar, essa adoração ao Senhor. E ele diz então que ele se vira para ouvir, para ver a voz. Não é um transe, a voz está fora dele. Ele se torna para ver a voz e vê então alguém semelhante ao Filho do Homem. E João começa então a usar uma linguagem com muito cuidado, descrevendo que isso é a semelhança desse Filho do Homem que está no meio de nós, no meio da igreja. E essa descrição da roupa, a descrição do cabelo branco, essa descrição desse cinto, dos olhos como chama de fogo dos pés, da sua mão direita, da sua boca, vai descrevendo então esse Senhor que está presente no meio da igreja. Ele se volta para ver quem falava comigo. E aqui é importante resgatar a importância da literatura apocalíptica. Ela tem duas grandes finalidades: colocar o presente momento à luz das realidades não vistas do futuro. Esse Senhor que vem, eis que Ele vem, é uma realidade não vista, é do futuro, mas isso afeta o nosso presente. E a segunda finalidade da literatura apocalíptica é colocar o presente momento à luz das realidades não vistas neste momento. Eu me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu, e esse trono estava ocupado. Seus olhos se abriram e ele viu algo real, presente, naquele momento que ele não tinha consciência. Então ele vai descrevendo essa situação, essa mudança de perspectiva, faz com que ele torne a sua capacidade de percepção da realidade de tal forma que ele descobre que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Que é necessário essa visita do Senhor para abrir os olhos, para que vocês vejam, esse é aquele que vem, que nós como cristãos vivemos nesse hiato entre um túmulo vazio e um trono ocupado. Nós não olhamos para a história como todo mundo vê, porque nós olhamos para a história com base nesses dois fatos reais de um túmulo vazio e de um trono ocupado. Daquele único que é digno de receber a adoração, daquele que é o único que pode abrir o livro, que pode contar a história perfeitamente. E essa consciência desse Deus presente entre nós, que venceu a morte e tem a história em suas mãos, deve nos fazer viver de maneira diferente. Olhar para a história de uma outra forma. Viver a vida de uma outra forma. A palavra final da história está no trono. Isso deve fazer com que cristãos se relacionem com a história de maneira diferente. Porque nós não vemos a realidade como todo mundo vê. Nossos olhos foram abertos pelo Espírito. Nós fomos vivificados por esse Espírito para reconhecer a vitória sobre a morte e um trono ocupado daquele que tem a história em suas mãos. Portanto, e aqui vem o meu desafio quando eu penso em avivamento na igreja brasileira. Uma cristologia pobre nos dá uma perspectiva pobre da história e da igreja. Precisamos, uma vez mais, dessa visita do Senhor.
para que nós, diante dessa consciência, diante de quem estamos, respondamos em adoração da forma adequada. Deixa eu citar a vocês aqui um querido professor de muitos de vocês aqui, foi meu professor, o professor Richard Strauss. Na sua teologia sistemática, ele chama atenção para um seguinte detalhe. Ele diz assim: a teologia deve ser edificada sobre 4 pilares: a Escritura, a tradição eclesiástica, a experiência pessoal e os pressupostos filosóficos. São essas 4 coisas com as quais a gente faz o nosso pensamento teológico. Os 4 interagem entre si, e cada um deles, em parte, determina a contribuição que é dada ao outro. Aí ele diz: a chave que controla o peso argumentativo dos 4 pilares é o estudo de Cristo e o seu lugar na redenção e na revelação. Se a cristologia não determinar a interpretação dos 4 pilares, a teologia será determinada por um deles, em detrimento da verdade revelada. Os 2 mais propensos a assumir o controle são a experiência religiosa e pessoal do teólogo e a sua ideologia. Sem dúvida alguma, é isso que vai acontecer, mesmo que o teólogo afirme que as Escrituras e a tradição da igreja são a base do seu pensamento. Uma cristologia débil não vai permitir uma boa eclesiologia nem uma boa teologia. Se a revelação de Cristo não for aquilo que dá o balanço, o equilíbrio, o peso argumentativo vai mudar, vai cair ou na tradição, ou na experiência pessoal, ou na ideologia do teólogo. Agora, pense bem na teologia pública que, como igreja evangélica brasileira, nós temos feito nesses dias. Se isso não confirma essa suspeita, de que não é o Cristo no centro do nosso pensamento teológico, de alguma forma a nossa cristologia ficou ao lado, e outras coisas tomaram o peso argumentativo mais forte, como a ideologia, por exemplo, como a experiência pessoal dos teólogos. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Clodovis Boff acabou de escrever um livro, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Acabou de escrever. Nesse livro ele diz, entre outras coisas, o seguinte: a fé em Cristo continua a ser referência para a igreja, mas a pergunta decisiva é se a fé em Cristo é sua referência central, principal, determinante. Não se trata de afirmar a centralidade de Cristo apenas em termos formais ou teóricos, mas de afirmá-la existencialmente e operativamente, como sendo o coração pulsante de toda a sua vida e ação. Afirmar que Cristo é o centro absoluto da igreja custa, e muito, custa o coração e a alma, quando não custa lágrimas e quiçás o sangue. Seu senhorio absoluto faz a igreja viver, a impele em missão e faz crescer. Nesse livro, Clodovis Boff disse: eu abandonei a teologia da libertação. O autor do método teológico da teologia da libertação. E sabe por que ele diz isso? Ele diz: eu tenho que confessar que a teologia da libertação tirou Cristo e colocou o pobre no lugar de Cristo. Colocou uma categoria, um segmento social no lugar de Cristo. Ninguém pode ocupar o centro da teologia senão Cristo. Quando você tira Cristo do centro, a sua ideologia ocupa o lugar, outra coisa ocupa o lugar, e aí a igreja perde a sua vida. Semana passada, eu e o Marcos Amado participamos de uma conversa com Munter Itzhak, lá no seminário de Belém, na Palestina, foi online. E o Munter Itzhak me fez lembrar essa afirmação do Clodovis Boff. Quando ele disse: a igreja no Ocidente tirou Cristo do centro e colocou uma nação. Forte. Forte.
essa recomendação do Strauss, o que dá o equilíbrio na nossa forma de fazer teologia é a pessoa e a obra de Cristo. Qualquer coisa que ocupe esse lugar vai desequilibrar a nossa perspectiva teológica e vai bagunçar. O Gavor também estava na reunião com a gente lá. Eles ouviram as mesmas coisas. Vou dar aqui o exemplo da igreja de Éfeso. Vocês conhecem bem o texto, Apocalipse 2. Eu conheço as suas obras, seu árduo trabalho, a perseverança, não tolero homens maus, pois aprovo os falsos apóstolos, os impostores. Odeio as práticas dos nicolaístas. No entanto, tenho contra vocês o quê? Você abandonou o seu primeiro amor. O que teria tomado o lugar desse primeiro amor? Algumas perguntas. Será que a acomodação e a familiaridade dos anos desfiguraram a relação com Jesus Cristo? Estaria Jesus Cristo reduzido às confissões doutrinárias? Estaria Jesus Cristo maquiado para se tornar aceitável? Será o lugar de Cristo, que o lugar de Cristo foi tomado por uma ideologia, um modo de vida, uma condição social, uma ideia de nação? O Espírito diz para a igreja, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. O que ocupou o lugar central, que deslocou o lugar do primeiro amor nessa igreja? E aqui uma proposta, então, para o avivamento da igreja brasileira. A dinâmica da renovação. 3 coisas que eu quero chamar a atenção para vocês. A história, a identidade e a visão. A história tem a ver com a origem. Antes nós não éramos povo e agora somos povo. A identidade tem a ver com nossos distintivos. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, um Deus santo que nos chama à santidade. E a visão tem a ver com o arranque, com a fim de proclamar as grandezas de Deus. O próximo slide, por favor. Visão, história e identidade. Pode passar mais um slide, por favor. Olha o que acontece quando a gente desconsidera um desses elementos. Quando a gente desconsidera a visão e põe foco na história e na identidade, a gente institucionaliza. O movimento se torna um monumento. É necessária a visão para que a gente não se institucionalize. Quando a gente põe o foco na visão e na identidade e esquece a história, a gente perde a perspectiva. Nós somos propriedade exclusiva. Nós não éramos povo e agora somos povo de Deus. Não podemos perder a perspectiva, o lugar da história. Quando a gente coloca a ênfase na visão e na história e esquece a identidade, nós desaparecemos. Nós somos povo, propriedade exclusiva de um Deus santo. Nós não podemos abrir mão disso que constitui a nossa identidade. Então, o perigo é que a institucionalização, a perda da perspectiva, o descuido da identidade nos faça desaparecer. Assim como a igreja no Apocalipse foi necessário uma visão nova de Cristo, para que o primeiro amor, para que Cristo ocupe o lugar central na nossa perspectiva teológica, nós temos que perguntar, o que é que ficou no centro da nossa teologia? Uma ideologia? Uma condição social? Uma nação? Um modo de vida? O que é que acaba por atrofiar a vida da igreja quando nós colocamos no lugar de Cristo qualquer outra coisa que não devia estar lá? Nós precisamos uma vez mais cantar como igreja: vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador.
Sem tua graça ela murcha e ficará sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Por quê? Porque se nós nos santificarmos, amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. Deus nos abençoe.